queridos, vamos abrir a Escritura rapidamente no livro de Efésios, capítulo 1. Quero lembrá-los de que estamos hoje no nosso segundo dia de conferência e hoje nós precisamos avançar um pouco mais, levando em conta que ontem nós não completamos a mensagem que nós estávamos fazendo. Estávamos ontem falando acerca da suprema vontade de Deus. Bem, eu quero apenas lembrar aos irmãos que nós ontem estabelecemos duas maneiras de você contemplar a Escritura. A primeira é aquele modelo tradicional que é próprio da modernidade, da pós-modernidade, de um tempo em que as pessoas, sobretudo os cristãos, eles perderam o real conceito acerca das Escrituras, de maneira que se aproximam das Escrituras como se a Escritura fosse um livro de presságio, um livro de sorte, como quem busca encontrar a sorte do seu dia, como aqueles que pegam um jornal para ler o horóscopo do dia, procurando saber o que tem para mim hoje, o que Deus tem para me falar hoje. Então, cada um tomando a Bíblia por este modo, certamente perde a essência, perde o fundamental, que é a revelação da história de Deus com a sua criação. Outros se aproximam da Escritura Sagrada como um livro que fosse um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, um conjunto de estatutos. E aí começa uma batalha muito grande em busca de obedecer a todos os mandamentos de Deus, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. E como ninguém consegue praticar toda a Escritura, até porque muito do que tem nela faz parte de cultura, a cultura hebraica, faz parte do tempo da lei, então as pessoas acabam selecionando para si aquilo que lhe convém. E é por isso que há aí dezenas e centenas e mesmo milhares de denominações cristãs evangélicas, cada uma com o seu conjuntinho ali de mandamentos, de regras, cada um com seus dogmas, e assim vão se perdendo a visão acerca da verdade, porque desenvolve uma visão fragmentada, desenvolve uma visão facciosa, perde-se o alvo da Escritura, que é testificar a respeito de Cristo, perde-se, na verdade, a razão maior das Escrituras, que é a revelação de Deus pelo seu Filho, mediante o Espírito Santo, que é uma revelação de Deus ao homem. Aí nós devemos nos lembrar que a Escritura Sagrada tem esse objetivo de nos levar a compreender, então, a pessoa de Deus, a obra de Deus, e compreender o homem e o lugar que o homem ocupa dentro deste propósito divino. Nos propusemos, então, a ministrar essas 4 mensagens em 3 momentos. A profecia da história, lembram disso? A profecia da história, levando em conta que antes da que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio que ali nós temos em Gênesis 1, foi o start, o começo de algo que Deus já tinha no seu coração, levando em conta que a vontade do coração de Deus, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 11, é o fator determinante para que ele venha a criar todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas a partir da vontade do seu coração. A vontade antecede o princípio. O princípio, portanto, é o começo daquilo que Deus começou a realizar, daquilo que estava no seu coração. Nós caminhamos até Apocalipse capítulo 21, versículo 6, quando encontramos ali aquela expressão que diz, tudo está feito. Então, ao olhar para a Escritura, não podemos olhar com versículos isolados. Quando se olha a Escritura isoladamente, ou pegando textos fora dos contextos, o que nós vamos encontrar? Uma confusão de coisas. Mas se você compreender a Escritura na sua plenitude, eu tenho certeza que você nunca mais vai andar levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então nós começamos a abordagem ontem falando a respeito aqui de Efésios capítulo 1, quero apenas lembrar os irmãos disso, de que no capítulo 1, diferentemente de todos os outros livros da Bíblia, o apóstolo Paulo, aqui ele estabelece um princípio em Deus. Por que eu digo um princípio em Deus? Atenção para esse detalhe. Porque, infelizmente, há tanto as religiões pagãs, falaremos disso hoje bem no final da mensagem, quanto o judaísmo, assim como o cristianismo. O paganismo, o judaísmo e o cristianismo
Os irmãos vão ter uma surpresa acerca dessas três linhas religiosas que o homem inventou, que o homem diabolicamente acabou criando. Essas três correntes, elas são antropomórficas ou antropológicas. Elas colocam o homem no centro. Elas têm um sistema doutrinário que nós podemos chamar de antropocentrismo. Ou seja, colocando sempre o homem no centro. O homem como o começo de todas as coisas, o homem como o curso de todas as coisas e o homem como o fim de todas as coisas. Quando você começa com o homem e você prossegue com o homem e você termina no homem, então você certamente está fadado ao grande fracasso, porque este foi o erro maior de todas as religiões inventadas pelo homem. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o Pai, na eternidade passada, ele diz, antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, antes de o mundo ser fundado, a palavra fundação, aqui no grego, é uma palavra que significa quando a semente é semeada no útero. Esse é o significado da palavra fundação, de acordo com a palavra grega, significando então que antes que Deus ele fecundasse o mundo, no sentido de que antes de o mundo ser criado, Deus ele teve um procedimento de eleição e de predestinação, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, se Deus de antemão, ele elegeu e predestinou aqueles que conforme, olha na sua Bíblia, versículos 22 e 23, seria ali o corpo de Cristo, seria a igreja enquanto o corpo do novo homem. Então nós temos aqui, olha o versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para que Cristo fosse, ou seja, o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, nós temos aqui a imagem de um homem, porque se Cristo é colocado, esse Cristo que foi encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que ascendeu aos céus, o Cristo que foi então glorificado, entronizado e exaltado, esse Cristo ele precisou de um corpo, e é dito então que Deus o deu, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o corpo de Cristo, para então encher todas as coisas. Se você pensar na figura dessa cabeça, com o corpo você tem o quê? Um homem. E aqui nós então chegamos ao ponto de ontem, porque nós aqui encontramos que antes da fundação do mundo, Deus já estava elegendo um corpo para o seu filho. Se antes da fundação do mundo, pense você comigo, Deus já estava elegendo aqueles que formariam o corpo de Cristo, para que Cristo fosse o cabeça, a igreja o seu corpo, e este novo homem então enchesse todas as coisas e preenchesse todas as coisas. Então este plano antecede a criação de Adão, lá no Éden, sim ou não? Porque Adão, de acordo com Gênesis capítulo 2, foi criado no 6º dia. Mas este homem aqui é um homem que já foi gerado no coração de Deus, já foi decretado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então nós temos que começar uma leitura da Escritura, lembrando e pensando e considerando que antes da criação de Adão, já havia um homem no coração de Deus, a priori da criação de Adão. E isso serve para que nós possamos pensar o seguinte, porque logo alguém, ao ler o livro de Gênesis, e ler com uma certa desatenção, porque ler Gênesis independentemente da Escritura, ou seja, uma visão fragmentada, acaba considerando como se o homem, o Adão, fosse a coroa da criação. É por isso que aquelas mensagens muito abundantes, sobretudo nos Estados Unidos, que aqueles evangelistas, aqueles pregadores famosos, eles fazem, e eles dizem assim, olha, você precisa saber qual é o seu lugar dentro do propósito de Deus. Eles colocam o homem como sendo o centro da criação. Aí eles falam assim, olha, você foi criado à imagem de Deus, você foi criado à semelhança de Deus. Aí você vai enchendo o seu coração de orgulho, de um ego, e aí o final da mensagem é que você não pode então aceitar qualquer condição
que te humilhe e que tire de você essa glória essa glória de ser a criatura maior de toda a criação. Aí começa então uma busca desenfreada para que você alcance então aquilo que Deus então supostamente queria que você fosse, mas que você não é. E se Deus quer que você fosse, você também gostaria de ser e não é, aí vão encontrar um culpado. Quem é o culpado? O diabo é o culpado. Aí depois eles vão eleger o diabo como culpado para você passar a sua vida toda lutando contra o diabo. Aí tudo o que acontece na sua vida, quem é? É o diabo. Você saiu de casa cedo, o pneu furou, o diabo colocou um prego debaixo do meu pneu. Aí você foi um pouquinho, aí está lá no trânsito, aí está lá naquele engarrafamento, porque todo lugar tem engarrafamento, São Paulo não tem engarrafamento, né? Está lá naquele engarrafamento, aí você decide, porque você acha que está muito lento, que você pode então zapear, enquanto está no trânsito, aí você bate o carro, quem foi? Foi o diabo. O diabo. Aí depois que elegeram o diabo como sendo a causa de todas as coisas, como se o diabo porventura tivesse algum poder em si mesmo, como se o diabo fosse o arqui-inimigo de Deus, que luta contra Deus e que nunca é vencido por Deus. E que Deus então na sua fragilidade fica muitas vezes refém do maligno, e nós refém do maligno. Aí fica essa vidinha de crentinho, de igrejinha, e dessas campainhas, aquele dinheirinho, e aquela vida pobre, aquela vida miserável, de alguém que simplesmente não compreendeu a Escritura. E nós devemos superar isso, temos que deixar essa visão rasteira e começar a contemplar o que de fato Deus quer. Com isso, eu quero dizer que Adão, lá em Gênesis capítulo 2, ou que seja capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus diz assim, olha, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança o criou, macho e fêmea os criou, e lhes disse, crescei, multiplicai e enchei a terra, e tenha ele domínio sobre todas as coisas, sobre as aves nos céus, sobre os peixes do mar, sobre todos os seres que rastejam sobre a terra, ou seja, céu, terra e mar, que ele tenha total domínio. Aquilo que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, muito bonito, um dia se tornou um questionamento. Um dia alguém resolveu questionar. Alguém decidiu não somente ficar repetindo Gênesis capítulo 1, mas ele decidiu ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e resolveu olhar a criação e resolveu orar. É o que está em Salmo de número 8. Abra sua Bíblia juntamente conosco, para que você veja e compreenda o que a Escritura diz a esse respeito. Esse início é muito importante para que você compreenda o restante da Escritura. Salmo de número 8 é um salmo de Davi. Davi, ele faz a seguinte oração, veja comigo. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí ele começa a trazer alguns questionamentos. Eu não sei como é que você entende isso, mas Davi era alguém que conhecia a Deus na medida em que ele podia conhecer. E Davi não era aquele servo que simplesmente fazia as coisas de acordo com a cartilha. Vez ou outra ele quebrava a regra, ele quebrava o princípio, no sentido de que ele tinha uma compreensão acima das regras. Ele entendia que aquilo que se apresentava e se colocava diante dele, ele sabia que existia algo maior, que Deus não era uma religião, que Deus não era um mero sistema de coisas. Por isso que numa certa ocasião, ele entrou no templo com alguns homens e acabou comendo o pão da proposição, que não podia comer, somente os sacerdotes podiam comer, e ele comeu porque ele estava com fome, estava numa batalha, estava fugindo e precisava comer, era uma necessidade, e ele entendeu que ele não morreria por causa disso. E ora, se ele fizesse isso sem fé, como por transgressão, ele teria errado, mas ele fez porque ele teve uma fé acima daqueles objetos. Nesse caso, Davi, ele faz um questionamento, dizendo assim para Deus, olha o versículo 3, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quando eu contemplo, aí ele faz uma pergunta, que é o homem que dele te lembres? Ele começa a considerar a grandeza da criação,
Ele vai contemplando, e aqui exatamente os irmãos vão perceber que ele vai fazer lembrança aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele vai descrevendo os céus, toda a criação, e ele vai percebendo que o homem é infinitamente menor do que a própria criação. Surge o questionamento, ora, como é que Deus cria o homem para dominar sobre toda a terra, e o homem é infinitamente menor do que essa criação que ele deveria dominar? Ou seja, surge uma dúvida. Ele diz no versículo 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. 2 pontos, ovelhas e bois, todos. E também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Observa como é que ele faz menção a Gênesis capítulo 1, que Deus tivesse colocado debaixo dos pés do homem todas as coisas, mas ao mesmo tempo em que ele declara Gênesis capítulo 1, dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dos homens, ele questiona o que é o homem. Não deveria ser o contrário? Ele não deveria dizer que o homem é grande, o homem é glorioso, o homem é poderoso, porque afinal Deus subordinou tudo debaixo dos seus pés? Mas não, ele confessa o que está em Gênesis capítulo 1, porém ele traz um questionamento, o que é o homem? Ou seja, ele não conseguia conciliar essas duas ideias. E eu pergunto para você, você consegue conciliar essas ideias? Você já pensou no homem dominando e governando todas as coisas? Ora, alguém poderia responder, não pastor, mas o problema é que quando o pecado entrou no mundo, aí o homem perdeu aquilo que ele poderia ter. E eu concordo perfeitamente que esse é o fator determinante que impediu que o homem fizesse isso. Mas eu pergunto, mas Deus não sabia que o homem cairia? Então, será que Deus ele estava arriscando para ver se daria certo? Quem sabe? A gente cria o homem, vamos torcer e fazer de tudo para dar certo. Ou será que Deus já sabia, antes da criação do homem, que esse homem cairia? Que esse homem iria se perder, tornar-se-ia escravo do diabo, escravo do pecado, debaixo do reino das trevas? Ora, de tudo isso Deus sabia. Agora, quando você compara Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem e disse que ele teria domínio sobre todas as coisas, e que tudo estaria debaixo dos pés, e você então lê Efésios capítulo 1, e você vê ali a criação de um novo homem, tendo não Adão, mas tendo Cristo por cabeça, e a igreja como seu corpo, um novo homem debaixo dos pés, Deus coloca então todas as coisas. Você vê 2 homens, um homem que aqui em Gênesis é um homem profético, e um homem em Efésios capítulo 1, que é um homem agora que fora profetizado e que agora se estabelece, se cumpre, se realiza na pessoa de Cristo e do seu corpo. É por isso que entre um e outro, você encontra quem? Encontra Davi. Porque Davi não tinha a compreensão dessa revelação de Efésios 1. Porque Efésios capítulo 1 é uma revelação neotestamentária. Davi não tinha alcance, ele não sabia que aquele homem de Gênesis capítulo 1 era por si mesmo uma prefiguração. Como está em Romanos capítulo 5, versículo 14, que diz que Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando você chegar e ler Gênesis capítulo 1, você não pode deixar de ler juntamente Romanos 5,14, que diz que o homem Adão, o homem criado no Éden, era uma prefiguração. Ele era uma figura que antecipadamente já apontava para um homem vindouro. Nesse sentido, Deus nunca, atenção, teve a intenção de que o homem de Gênesis, capítulo 1, o homem Adão, governasse sobre toda a terra. Aquele homem estava ali para prefigurar, para ser um homem profético, um homem que apontasse para o verdadeiro homem. Porque Davi não compreendia isso, então ele traz o questionamento, ora, o que é o homem? E talvez alguém diga, pastor, gostei desse arranjo que você fez, ficou até bonito esse arranjo,
mas eu não consigo conceber essa ideia nitidamente. Você poderia nos mostrar um outro texto que pudesse falar com mais clareza, com mais evidência esta verdade? Então eu convido a vocês todos que abram a Escritura no livro de Hebreus. O escritor aos Hebreus nos diz assim, no capítulo 2, versículo 5 de Hebreus, as seguintes palavras. Atente aí, acompanhe na sua Bíblia, para que você compreenda essa verdade, à luz da Escritura. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Aí logo, a Bíblia nos coloca claramente de que existe um mundo por vir. Então, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, é um mundo para nós que já veio, é o mundo no qual nós estamos, é o mundo criado, perfeito? Só que a Escritura nos fala de um mundo que há de vir. Então existe o primeiro mundo criado e existe o mundo vindouro, sim ou não? Neste mundo criado, no mundo no qual estamos, este primeiro mundo, também tem um homem Adão, que é dito que era um homem que prefigurava aquele que havia de vir. Não é isso que está em Romanos 5,14? Mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então nós temos um mundo criado, e a Bíblia fala de um mundo que há de vir. Nós temos um Adão criado, que também fala de um homem, de um Adão, que também há de vir, um homem que virá. São dois mundos, um mundo criado, que reflete um mundo profetizado, um mundo vindouro. Um homem criado, que profetiza um mundo vindouro, o mundo que há de vir. Por isso em Hebreus 5:2, ou 2:5, diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E você, meu irmão, portanto, agora é convidado a ter os seus olhos voltados para este mundo que há de vir. Porque o que é a profecia da história, que antecede o princípio, se não Deus definindo este mundo vindouro e decidindo que para ele chegar neste mundo que há de vir, ele estabeleceria um outro mundo que ligaria a eternidade passada à eternidade futura, que é esse mundo que está nesse cronos, que é esse tempo cronológico, tendo Adão como uma figura, tendo este mundo como uma figura, que nós vamos chamar isso aqui de meta-história. É uma história que vai nos projetar e nos levar para a história de Deus, para a verdadeira história daquilo que Ele decidiu, que decretou, que determinou no seu coração, antes que houvesse mundo. Olha o versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Versículo 6, antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, ele está falando de alguém, ó. Quem é esse alguém, hein? Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Atenção, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Isso é um texto de Hebreus, ou de Gênesis, é um texto de Salmo 8. Agora veja o que ele diz no versículo 8, bem no finalzinho. Agora, porém. Ou seja, ele não nega que Deus criou o homem, um pouco menor que os anjos. Ele não nega que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés, só que agora ele pega o questionamento de Davi e traz de uma forma um tanto mais ousada, porque ele diz, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aí fala um fato, nós não vemos todas as coisas sujeitas a este homem de Gênesis. Os irmãos conseguem ver as coisas, o mundo inteiro sujeito aos homens? Será que os homens estão sujeitos ou os homens estão sujeitando? Os homens estão sujeitos, como toda a própria criação também está sujeita à própria vaidade. Mas veja que ele diz no 9, vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado
de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então ele diz, vemos Jesus, que foi coroado de glória e de honra. Então nós temos aqui, de um lado, Adão, de outro lado nós temos Jesus. De um lado, o homem profético, do outro lado, o homem por excelência, o homem maior, aquele que de fato vai governar sobre toda a terra. Juntando então Gênesis 1, Salmo 8, Efésios 1 e então Hebreus capítulo 2, esses 4 capítulos, nós vemos como que toda a Escritura diz que ainda que o homem fora criado, lá em Gênesis capítulo 1, mas ele vai servir para compor o corpo do homem maior, que é Cristo, que é o novo homem, que de fato vai governar sobre toda a terra. Ou seja, aquele domínio tão esperado, tão desejado, lá em Gênesis capítulo 1, ele só será cumprido no mundo que há de vir. Porque entre esses dois mundos, nós vamos encontrar uma história de morte. Vamos encontrar uma história de pecado, uma história de culpa, uma história de transgressão, uma história de miséria, de doenças, de dor, de muita lágrima. Porque aquele homem criado lá em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, este homem, ele caiu. Todos aqui já ouviram falar acerca da queda do homem, que na verdade é o nosso segundo tema. Estamos entrando no segundo tema. O primeiro tema fala sobre a vontade soberana de Deus, a suprema vontade de Deus. Que vontade é essa? É a vontade de então constituir sobre toda a terra o novo homem, tendo por cabeça o seu próprio filho. Disto nós falaremos com propriedade na última mensagem intitulada O Novo Homem. Perfeito? Por enquanto basta que os irmãos tenham essa ideia. Então o segundo tema é agora quando entra na história do homem criado, que agora em Gênesis 3 vai cair em pecado. Vocês sabem da história, como os irmãos leram em Gênesis capítulo 3, que havia um jardim, Deus colocou este homem no jardim, e havia lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertira o homem que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que o homem comeu desse fruto, e quando comeu então, a Bíblia diz que toda sorte de maldição entrou no mundo, e aí começou toda uma história. A história de um homem degradado, de um homem culpado, de um homem perverso, de um homem pecaminoso e de um homem sujeito a toda sorte de consequências do seu pecado. Mas eu pergunto para os irmãos algo, e nós temos refletido isso durante este ano mesmo no Querigma, nós temos trazido a queda do homem, e nós temos refletido acerca desta queda. Porque eu fico imaginando, se você pensar que havia um jardim, simplesmente um jardim, que Deus colocou uma árvore, seja lá qual for, uma macieira, dizem que é um pé de maçã, ou se você não quiser, pode ser um pé de manga, de berinjela, um pé de banana, um pé de, do que quer que seja, um pé de alface, não importa. E você pensa então que aquilo ali, Deus colocou ali para testar o homem. Deixa eu ver se o homem de fato, ele é obediente, vamos ver se de fato o homem, ele é capaz de me obedecer. E aí coloca a figura de um Deus caprichoso, que simplesmente diz, olha, você não toca nisso aqui, ou melhor, você não coma desse fruto. Aí Deus sai e demora lá nos seus afazeres, para ver se o homem vai comer ou não daquele fruto. Aí Deus chega e fala assim, uai Adão, o que aconteceu? Cadê você? Você comeu do fruto, Adão? Adão, eu comi, porque a mulher é tal. Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos pensar o pecado totalmente errado. Vamos ter uma concepção totalmente equivocada acerca do que é o pecado, porque vamos pensar que o pecado seria simplesmente o homem ter feito algo que Deus disse para não fazer, e porque Deus é caprichoso, então Deus criou um lago de fogo bem grande, com enxofre e com fogo, para queimar o homem, porque o homem comeu de um fruto que Deus disse para que ele não comesse. Na verdade, irmãos, observem, aquela árvore ali no jardim é simplesmente uma maneira metafórica e pedagógica de Deus nos ensinar algo acerca do pecado. O que de fato é o pecado? Observe o nome dessa árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ou seja, se o homem comesse esse fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal. Ele entra para um estágio de consciência, porque se é conhecedor do bem e do mal, ele entra para um estágio de consciência, e agora é nesta consciência que simplesmente o homem decide viver independentemente de Deus. Haja vista que o contrário da árvore do conhecimento é a árvore de quê? A árvore da vida. Ora, o que é a árvore da vida, senão a árvore que nos leva a depender completamente de Deus? Quando Jesus falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Então, ele é essa árvore de vida, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a árvore da vida, ou melhor, se ele é a vida, e se ele é então a videira, então ele é uma árvore de vida. Ele diz, vós sois o quê? Vós sois os ramos. Então, se você é um ramo que está nele, isso está em pleno acordo com João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e 4, quando diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz, e a vida estava nele. Ou seja, essa vida que te traz alento, que te traz os movimentos, essa vida que vivifica o seu corpo, essa vida da criação, porque lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz que ele criou todas as coisas. E toda essa criação, portanto, que tem essa vida estava em quem? Estava nele. Capítulo 1, versículo 4 de João. Então, essa vida que estava nele, hoje está em nós. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Agora, se você pensar essa metáfora da videira e dos ramos, você como um ramo dessa videira, você que está nele, lembra de Atos capítulo 17, quando Paulo diz que nele nós existimos, de que nele nós nos movemos, e de que nele você não pode existir e subsistir sem ele. Até a canção que nós cantamos agora por último, diz que sem ele não pode haver vida. Quantos aqui concebem essa ideia no coração? Vocês concordam com isso? Alguém aqui discorda disso? Alguém discorda? Levanta a mão, deixa eu ver, ninguém vai levantar a mão, evidentemente. Mas alguém discordar, no final da reunião me procura e fala para mim, em particular, que você discorda, que eu quero conversar um pouco com você. Porque a Escritura é muito clara, que todas as coisas foram criadas nele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado nele. Tudo subsiste nele. Ninguém pode existir fora dele, porque ele é a própria vida. Agora, simplesmente o homem, ele, ao comer daquele fruto daquela árvore, nós estamos falando em termos metafóricos, significa que o homem, ele simplesmente decide viver uma vida independentemente de Deus. É a maior loucura que alguém possa imaginar, que alguém possa pensar que pode viver sem Deus. Pastor, mas então o homem não foi lá e não comeu do fruto? Tá bom, você quer que ele coma? Dá uma maçã para ele, dá uma manga para ele, dê o que você quiser para ele comer, desde que você tenha a clareza e o entendimento de que Gênesis 3 nos ensina que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa o homem na ilusão da sua cabeça, porque na medida em que ali a serpente conversava com Eva, ela dizia o seguinte, olha, Deus disse que morrerás, mas não é verdade. Não é verdade, você não morrerás. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que você dessa árvore comer, você será como Ele é. Aí foi gerando essa ilusão no coração da mulher, foi gerando essa ilusão na mente da mulher, na mente do homem, no coração do homem, e o homem então foi se iludindo. Como uma criança, por exemplo, que quando nasce da mamãe, do papai, e ali ela é totalmente dependente dos pais, completamente, para tudo. O bebê, para poder mamar, a mãe tem que pegar, tem que trazer, tem que colocar o peitinho na boca da criança, senão ele não acha nem o peito, não é isso? Depois aí tem que dar banhozinho, tem que tirar a caquinha, trocar a fraldinha.
e depois tem que fazer papinha. Tudo é muito dependente. Mas a criança vai crescendo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, na medida que ela vai adquirindo o conhecimento do bem e do mal, que ele vai discernindo as coisas, que ele vai começando a perceber o mundo, logo ele entra numa ilusão de pensar que pode viver sem os pais. Até um dia o filho falou assim para o pai: vou embora de casa. Quando o filho diz vou embora de casa, ele diz assim: não preciso de vocês para nada, posso viver sozinho. Alguém já foi embora de casa aqui? Na juventude? Eu já fui uma vez. Eu já fui. E na minha loucura, eu achava que eu não precisava. E assim aconteceu com um homem lá no Éden. Quando o homem pecou, significa exatamente que na sua ilusão, ele decidiu viver sem Deus. Ainda que isso seja apenas uma ilusão na cabeça, porque de fato ninguém pode existir fora dele. Porque na verdade, sair de Deus é lançar-se na segunda morte, na morte eterna. É lançar-se no banimento eterno, no desaparecimento eterno. Porque Deus é o que sustenta e vivifica todas as coisas. Só que agora o homem vive nessa ilusão de poder viver sem Deus, sem de fato poder. Aí está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Quando o homem decide viver sem Deus, como se de Deus não precisasse, é dito: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Começa uma história de queda, uma história de pecado e uma história de morte. E aí você não precisa ler muito a Bíblia para você entender essa história do homem. Basta você olhar para a sua vida, para a sua experiência, do seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Olhar para o seu bairro, para a sua cidade. Olha para o seu estado, para o seu país. Olhe para o mundo. Em todo tempo, os homens estão sofrendo a consequência do seu pecado. Então, o homem agora, ele sofre a consequência de querer viver longe de Deus. Sabe por que você sofre tanto? Você mesmo que está aqui me ouvindo. E você vai dizer: mas por que Deus? Aí vem um sofrimento, você fala: mas por que eu? Porque certamente o seu coração está caminhando numa direção para longe de Deus. A nossa única saída, a única saída para qualquer homem sobre a face da terra não é outra. Não adianta você fundar uma religião, acender um incenso, matar uma galinha, ler a Bíblia. Nada disso vai resolver para você. Senão você voltar à origem. Não é voltar ao começo. Voltar ao começo é voltar em Adão. Voltar à origem é voltar a Deus, porque Deus é origem e fonte de todas as coisas. João diz no seu evangelho: no princípio, é aqui que começa a história, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo começa no Logos, que é Deus, porque Ele é o Criador de tudo, é a fonte de tudo. Ele é a fonte de todo o bem, de toda cura, de toda saúde, de toda libertação, de toda salvação. É por isso que o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre os homens, para trazer, para tornar acessível. É por isso que a história da redenção, de que falaremos amanhã, inclusive, é uma história de reconciliação. O que é a morte de Cristo? Falaremos com propriedade amanhã. Senão o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, quando diz assim que Deus, 2 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ora, se redenção é reconciliação, o que é a queda? Senão esse afastamento e essa inimizade de Deus. Ou seja, você só pode compreender a queda de fato e de verdade se você entender a redenção. Redenção é reconciliação. A cruz tem 2 braços, um na horizontal, outro na vertical, porque une e reconcilia tanto a terra quanto os céus, nos 2 sentidos. Na horizontal, reconcilia o mundo com Deus,
e na vertical, o mundo e com Deus e os próprios céus. Falaremos amanhã com maior particularidade. De todo modo, a queda, portanto, foi esse rompimento. Todo o sofrimento da humanidade, seja a própria morte quando a mãe vai levar o filho, seja uma dor, uma angústia, uma doença, é consequência do afastamento do homem de Deus. Portanto, nós que buscamos a experiência de salvação, eu sei que você já aceitou Jesus, como você fala, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, já é pastor, já cuida de igreja, não é nem mais ovelha, né? Não é mais ovelha, agora é pastor, né? Mas tudo bem, esquecemos essas coisas todas. O que eu quero dizer é que nós precisamos abandonar essa visão mesquinha de uma religião meramente humana, de coisas, e começar a voltar a Deus. Se esse ministério não cumprir com esse papel de voltar a Deus, pode fechar amanhã mesmo aquelas portas e acabar com tudo, porque não tem nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido, senão tudo o que aqui nós fazemos é um esforço para que todos nós compreendamos no coração, compreendamos na mente, compreendamos na alma, compreendamos no espírito, e ao compreender, então comecemos a voltar a Deus, a reconciliar-se com Deus. De maneira então que o homem, quando caiu, ele estava dessa ilusão de querer viver sem Deus. Isso acontece com a gente constantemente, quando você, embora diga com os lábios que você crê em Deus, você diz com os lábios que você é um crente, você até vai ao culto, você vai à missa, você vai à vigília, você até faz aquela oraçãozinha rápida ali na hora do almoço e tal, tal. Entretanto, no seu dia a dia, muitas vezes, isso é eu e você, somos todos nós vivemos como está lá em Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Aquele homem que confia em si mesmo, que sai de casa e ele acha que ele é inteligente o suficiente, ele é capaz o suficiente, ele é forte o suficiente, ele é eloquente o suficiente para dar conta daquele dia. Ele achar que ele vai realizar tudo o que tem que realizar, e depois de ter realizado, ele terá conquistado o sucesso de que ele precisa com o esforço do seu braço. Isso é tolice. Isso é confiar em si mesmo. Até quando você dá o dízimo, achando que você está sendo fiel, e Deus então vai te honrar em contrapartida, isso é esforço do seu braço, achar que Deus vai te dar alguma coisa, porque você é capaz de fazer alguma coisa por Ele. Deus não quer que você faça absolutamente nada por Ele. Nada. Deus não precisa de nós para nada. Absoluto. Passou nem para orar, nem para orar. Porque antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece. Deus não está limitado a esse rigor meramente religioso, a esse ritual que nós fazemos. Deus é espírito e Ele deseja e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Deus que fez os céus e fez as galáxias, fez o universo, fez as estrelas e tudo quanto há no mundo, Ele sendo o Senhor de tudo, Ele não é servido por mãos humanas. Pastor, então em que consiste então a vida cristã? Em que consiste a nossa fé em Deus? Ora, está lá em João capítulo 6, consiste em que você creia em Jesus Cristo. Que você olhe para Ele e veja que Ele é aquele que veio religar o homem a Deus, que veio levar o homem de volta a Deus. Eu sou o caminho, disse Ele. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando eu sou o caminho, embora isso tenha se tornado um jargão na boca dos homens, né? Todo mundo fala, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí faz adesivo, coloca no carro, faz um quadro, faz um relógio, coloca lá esse versículo, João 14, versículo 6. Mas olha, ele está dizendo, ele disse, olha, eu vou para o Pai, estou voltando ao Pai. Aí Filipe perguntou, mas Senhor, como é que nós sabemos para onde tu vais, se nós sequer sabemos o caminho? Ora, se ele vai ao Pai, ele diz, eu sou o caminho. Então, qual que é a obra de Deus, se não conduzir o homem ao Pai, de volta a Deus, voltar a Deus, e o caminho, portanto, é o Filho. Então, a obra de Deus consiste em crer
que o Filho é o enviado do Pai, que o Filho é o caminho que nos leva de volta ao Pai, saber que o Logos eterno encarnado é a solução para todos os nossos problemas. Entretanto, o homem não somente assumiu o risco de viver sem Deus em Adão, atenção, e isso é a semente do antropocentrismo, a doutrina, o sistema de que o homem é o centro de tudo. O homem se coloca como sendo, não, se eu sou a coroa da criação, se eu sou criado, então eu posso viver sem Deus, mas o homem vai dando passos, outros passos, cada vez mais longos e ficando cada vez mais longe de Deus. O que aconteceu com Caim? Capítulo 4 de Gênesis diz que tão logo Caim, depois de ter matado ao seu irmão, está no capítulo 4, versículo 16 de Gênesis, quando é dito que Caim afastou-se da presença de Deus. Caim retirou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Cuidado, eu receio que eu fique falando para os irmãos acerca de Adão e acerca de Caim, e vocês fiquem pensando lá atrás naquela pré-história. Não, não. Vocês têm que entender a história de Deus com o homem. Adão é apenas aqui para nós uma figura sua e minha. Adão não é alguém fora de nós. Alguém é o homem. Adão é o homem. Ele representa toda a humanidade. Caim agora que vai dar mais um passo, porque agora Caim não somente ele vai ter a ilusão, mas diz a Bíblia que ele retirou-se da presença de Deus, está demonstrando os passos que o homem dá na sua trajetória e na sua separação de Deus. Caim separou-se de Deus, afastou-se de Deus, retirou-se de Deus, e a Bíblia diz que chegando do outro lado, numa terra distante, diz a Bíblia que Caim edificou uma cidade, e ali começou uma civilização sem Deus. Vamos perceber, Caim edificou uma cidade e logo deu o nome do seu filho Enoque. Não aquele que foi arrebatado, não, outro, o primeiro Enoque. Depois disso, que a descendência de Caim foi criando vários instrumentos, instrumentos de corte, instrumentos musicais, criou a indústria, criou a criação de gado, ou seja, desenvolveu-se ali uma civilização, como que dissesse, nós podemos produzir tudo aquilo de que precisamos. Vocês acham que nós precisamos de Deus para comer? Vocês acham que nós precisamos de Deus para trabalhar? Ou para ser feliz? Ou para ter a nossa segurança? Nós mesmos somos capazes de produzir uma vida nossa, com a força do nosso braço. Lembrando novamente Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Então nós vemos ali em Caim um passo além da queda. Nós não vemos somente um homem que caiu em Adão, mas um homem que se degrada, agora descendo mais um degrau dessa queda, formando uma civilização sem Deus. Se você avançar um pouco mais, vai chegar até os pós-diluvianos, quando então é dito que depois do dilúvio, estavam ali há mais ou menos 300 anos depois do dilúvio, já tinha bastante gente povoando a terra, e tinha um homem chamado Nirode, e Nirode ficou olhando aquela situação, e viu que tinha umas famílias indo para lá, outras indo para acolá, e outras subindo para cá, e Nirode ficou pensando, imagina só, imagina se Deus decide novamente destruir a terra com um dilúvio, já imaginou? E Nirode ficava pensando assim, mas com que direito Deus, ele destrói os homens? Os homens não têm liberdade de viver como eles querem viver? O homem não pode viver para si, sem Deus, independentemente dele. Aí nós vamos encontrar um degrau a mais na queda, quando Nirode chamou toda aquela população, todo aquele povo de então, e fez uma grande assembleia dizendo, pessoal, estou muito preocupado e por isso eu preciso conversar com vocês e o povo. Preocupado com o quê? Não, porque nós estamos cada vez nos afastando, tem pessoas indo morar longe. E quando as pessoas então vão se afastando, nós vamos nos enfraquecendo. Nós temos que permanecer juntos, para somar forças. Mas, Nirode, para que nós temos que somar força? Para lutar contra quem?
É nesse ponto que ele diz assim: vocês já imaginaram se de repente Deus resolve querer nos destruir novamente? E talvez alguém dissesse lá no meio da multidão: não, Nirode, mas ficou uma promessa que foi dada a Noé, que Deus jamais iria destruir novamente a terra com água. Nirode responde: e você acredita nele? E será que esse Deus é confiável? Quer dizer que agora ele vai intervir nas nossas vidas e nós não podemos fazer o que nós queremos fazer, não podemos viver como nós queremos viver? Pessoal, eu tenho uma ideia. Vamos permanecer juntos, façamos uma cidade, vamos erigir uma torre, vamos tornar célebre o nosso nome. Em outras palavras, se ele decidir trazer dilúvio ou água sobre nós, nós poderemos sobreviver, nós poderemos subir nessa torre cujo topo chega aos céus e podemos nos livrar do seu juízo. E agora nós temos não somente um homem que caiu em Adão, ou um homem que afastou-se ou retirou-se da presença de Deus em Caim, mas temos em Nirode um homem que agora desafia a Deus. Este é o homem rebelde. Este é o homem que não verá a face de Deus. Ele não verá a glória de Deus. Para este homem não há salvação. Este homem a que me refiro é o homem na base da rebelião contra Deus jamais poderá ver a sua salvação. Não é sem razão que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz daqueles que amam a Deus, logo você pensa em quem? Nos evangélicos. Porque para você, só os evangélicos amam a Deus. Porque se não for evangélico, para você, não ama a Deus. Eu estou mentindo, pessoal? Talvez tenha um ou dois aqui que pense diferente, mas porque você já foi trabalhado nesse entendimento. Mas certamente todos nós algum dia já pensamos: pessoal, só os evangélicos amam a Deus. Quando eu falo aqueles que amam a Deus, nós pensamos nos evangélicos, aquele que batizou na nossa igreja, que canta no coral, que dá o dízimo. Não foi daqui, não ama a Deus. Mas veja que diz que há um propósito de Deus para aqueles que o amam. A Bíblia em vários lugares vai dizer daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles cujo coração não se rebela contra o Criador. Abra sua Bíblia rapidamente em Salmo de número 2. E aqui o salmista vai falar alguma coisa nesse sentido. Eu quero que os irmãos acompanhem essa história da queda. Essa segunda mensagem fala sobre a queda. Essa história da queda tem que ser vista com muita atenção, porque não é algo do passado, é algo do homem. Então, a queda é essa decisão do homem, a partir da ilusão do seu coração, de viver separado de Deus, que progride para o afastamento de Deus, fatualmente em Caim, e que chega até Nirode, agora o homem que se rebela contra Deus. O Salmo 2 diz assim, olha, começa o salmista dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu pergunto para os irmãos: que coisas vãs, coisas nulas são estas que os gentios e os povos pensam? Olhe na sua Bíblia e considere comigo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, os povos, eles ficam pensando algo acerca de Deus, só que isso é totalmente nulo e vão, porque o homem nunca poderá levar a cabo tal propósito. O versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este é o grande empreendimento do reino das trevas. O grande empreendimento de Satanás, desde a sua queda, ali no Éden, para o homem, mostrando para o homem, dizendo: olha, você não morrerá, você não é obrigado a viver unido a Deus. Por isso os homens dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem, ele está totalmente ligado, totalmente unido a Deus. Existem laços do Criador no homem, existem algemas que prendem o homem a Deus, só que os homens, mesmo aqueles que não são evangélicos, eles estão enlaçados a Deus. Temos que quebrar essa ideia de evangélico. Até porque daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer
com evangelicalismo aqui. Daqui a pouquinho. Todos os homens estão enlaçados em Deus, existem laços e algemas. E mesmo esses aqui do Salmo de número 2, que estão se rebelando, eles se rebelam porque dizem: rompamos os seus laços, rompamos as suas algemas. Ou seja, isso implica que eles estão algemados e enlaçados em Deus. Eles estão presos a Deus. Só que eles não querem viver com Deus. Eles não querem declarar que nele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Eles não querem isso. Então eles têm um projeto. Irmãos, existe um projeto desde a queda do homem, falando só apenas da humanidade, sendo desenvolvido por Satanás. Desde o princípio. E o diabo vem trabalhando essa economia. Ele vem trabalhando no coração do homem, na mente do homem, vem trabalhando nas civilizações. Em todo tempo ele está caminhando, iludindo os homens, dizendo: olha pessoal, nós não vamos viver por Deus. O diabo está semeando isso, inclusive na nossa era, isso está sendo propagado mesmo naqueles que dizem ter uma religião que serve a Deus. A critério, o diabo usa as religiões para apregoar a sua mensagem. Daqui a pouco nós veremos como é que o diabo faz isso. Como é que ele divulga essa mensagem, que é na verdade um grande plano, dizendo: pessoal, nós vamos nos separar dele. Vamos romper os laços, e vamos romper as algemas, e vamos viver por conta própria. Olha o versículo 3 ou 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Quando Deus olha para esse tipo de homem, aí Deus acha engraçado, acha interessante. Porque é muita tolice. Como o homem é tolo, como o homem é ignorante, em achar que ele é capaz de romper esses laços e essas algemas. Aí diz o versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Ou seja, Deus vai falar, Deus vai intervir na história humana, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz Deus, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse texto, amados, é um texto extremamente difícil de ser compreendido. Eu explico para os irmãos o porquê. É porque as pessoas do discurso, e mesmo as pessoas gramaticais do texto, elas se alteram sem aviso prévio. Por exemplo, quando você lê aqueles livros bem didáticos, que tem aqueles diálogos, né? Aí diz assim: disse o fulano, 2 pontos, na outra linha, travessão. Não é assim? Lembra? 2 pontos, na outra linha, travessão. Para indicar quem vai falar o quê. Para você saber quem está dizendo, quem não está dizendo. Nesse texto nós temos a fala de Davi, que é o salmista. Nós temos a fala dos povos, dos reis, dos gentios. Nós temos a fala de Deus, o Pai. E nós temos a fala do Filho. Nós temos 4 pessoas, 4 vozes dentro desse texto. É uma verdadeira polifonia que você tem que discernir quem é quem dentro do texto. Então, começa assim, olha, no versículo 1 há um questionamento. Quem é que questiona? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. Quem que diz isso? É Davi. É Davi olhando e vendo os povos se rebelando. O homem que não somente caiu, mas retirou-se de Deus, e não somente retirou-se, mas agora se rebela. E ele diz: por que os homens fazem isso? Por que há ressentimento no homem? Aí então vem a fala desses reis, desses príncipes, desses gentios que dizem, versículo 3 agora, não é mais Davi, são os homens. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, esses homens, eles não querem viver para Deus, eles não querem viver debaixo do governo de Deus, debaixo do reino de Deus. Eles não querem viver debaixo do senhorio de Cristo, eles querem viver por conta própria. Por isso, no 4, Davi retoma a fala,
dizendo: Deus dos céus ri, o Senhor zomba deles. Na sua ira, Davi adverte: a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Versículo 6, entra Deus dizendo: Pai, Deus olha para os homens que não querem viver debaixo do seu governo e diz: olha, pessoal, olhem para mim, eu constituí o meu rei. Ou seja, a questão de Deus ter um rei, um homem, um novo homem, dominando sobre tudo, é um decreto divino. Eu constituí o meu rei. Está constituído, é um decreto. Aí o filho ouve o pai dizendo isso, e o filho diz amém. Olha o versículo 7. Aí o filho diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele, o pai, me disse a mim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí o pai olha para o filho e diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então veja as 4 vozes. Davi fica espantado. Por que o povo se enfurece? Por que o povo conspira contra Deus? Por que o povo se rebela contra Deus, dizendo isso? Aí os homens dizem: vamos romper os laços, vamos quebrar as algemas. Aí Davi volta. Deus olhando isso, Deus sorri. Aí Deus para de sorrir e diga: pessoal, eu constituí o meu rei. Ou seja, não adianta, você não vai fugir do meu governo. É uma grande tolice do homem achar que vai fugir dessa autoridade, desse governo, dessa presença, dessa vida que ordena toda a terra e toda a criação. E então o filho ouve aquilo, dizendo, e ele fala: olha, e tem mais, o pai, ele já me constituiu, e eu apenas declaro. Eu declararei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele confessa, e o pai diz: filho, então eu te darei as nações por herança. O Salmo 2, ele fala de uma grande conspiração. Presta atenção, porque nós falamos de Nimrod, você ficou olhando lá para trás, não foi? Lembra disso? Falamos de Salmo 2, você ficou olhando para meio termo, Davi ali atrás, só que a Escritura continua dizendo o seguinte. Quem já leu o Apocalipse vai se lembrar. O que acontece no capítulo 16? Exatamente por ocasião da 6ª trombeta. Eu quero ler com os irmãos neste momento. Abra sua Bíblia e eu peço que você aperte o cinto de segurança, porque vamos passar por uma zona de turbulência. 16:12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Imagina que o rio Eufrates, aquele grande rio, vai receber um flagelo, e quando esse flagelo cair sobre o rio, cujas águas secaram, as águas vão se secar. E por que as águas vão se secar? Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Lembram lá de Salmo capítulo 2, que os reis da terra conspiram, que os príncipes conspiram, que os povos conspiram, e sabemos que os povos conspiram por meio das suas lideranças. O povo sempre age por meio de lideranças. Sem liderança o povo não age. Agora é dito aqui que por ocasião, bem no finalzinho da grande tribulação, antes ali da guerra do Armagedon, porque o Armagedon será uma grande batalha do reino das trevas contra o reino da luz, os homens participarão dessa batalha. Está dito que o anjo de Deus desce, derrama sobre o Eufrates a sua taça, as águas se secam como quem abrisse um caminho para que os reis pudessem passar. E para onde é que vão esses reis? Versículo 13. Então, quando esses reis se preparam para caminhar e atravessar aquela região, vi sair da boca do dragão. Pausa, olhem para mim, em nome de Jesus, que começou a tremer. Olha, vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo, está lá em Apocalipse capítulo 12, quando diz, versículo 9, o dragão que é a antiga serpente, que é o diabo. No início, em Gênesis, o diabo era comparado a uma serpente.
no Apocalipse, agora é um grande dragão vermelho. Agora, quando diz que o dragão abriu a sua boca, vamos nos lembrar também de Apocalipse capítulo 13, quando diz no versículo 11, falando ali do falso profeta, diz que ele tem uma aparência de cordeiro. Atenção para esse detalhe. Quando diz que vi sair do mar uma besta, ou melhor, vi sair da terra uma besta, que lá é o falso profeta, que tinha uma aparência de cordeiro, tinha chifres de cordeiro, tinha focinho de carneiro ou de cordeiro, aquela pele, como olhava assim, como parece com um bichinho tão bonitinho, coisa mais linda, tem cara de ovelha, parece até cristão, lembrando, levando em conta que a ovelha é um símbolo do cristão. Só que quando abriu a sua boca para falar, a sua voz era como voz de dragão. Ou seja, a aparência é de um cordeiro, a aparência é de um cristão, a aparência, tudo leva a pensar, a entender que vem de Deus, porém, quando abre a boca, a voz é do dragão. No capítulo 16 agora diz que tão logo o rio Eufrates se secou, para que os reis da terra passassem, o dragão abriu a sua boca. E o que sai da boca do dragão não é a voz, e essa voz de dragão, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante, não significa um falar profético mentiroso. Ou seja, a voz do dragão é uma voz que engana, que mente. Leve em conta que o falso profeta fará grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas agora o dragão, ele abre a boca e da sua boca saem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Rãs na Bíblia significa demônios. Ou seja, 3 demônios saem da boca do dragão, o que significa que são 3 mensagens diabólicas. Isso porque aqui no capítulo 16 de Apocalipse, 6º selo, eles estão caminhando 3 vozes que agora conclamam os homens para o enfrentamento de Deus. Irmãos, parem um pouquinho e pensem comigo, em nome de Jesus. Não despreze esse entendimento. Não fique pensando escatologicamente. Vamos pensar na história como um todo. Não vamos desfacelar a história. Não vamos recortar a história. Primeiramente, o homem caiu. O homem decidiu, na sua ilusão, viver sem Deus. Agora, ele tomou a decisão de retirar-se da presença de Deus e criar uma civilização sem Deus. Agora, em Nirode, ele agora se rebela contra Deus. Essa rebelião não é somente ali nos pós-diluvianos, chega até Davi, chega até ali quando diz que os homens, os povos, os reis e os príncipes se rebelam contra Deus, e chega até o Apocalipse quando diz que é o dragão quem agora vai arregimentar os homens para lutarem contra Deus na grande batalha do Armagedon, para fazer uma frente contra Deus, para resistir a Deus. E não fique esperando esse dia chegar, não. Porque talvez ele não chegue do jeito que você está pensando que ele chegue. Porque você fica sempre pensando que um dia vai chegar, e quando chegar, o que vai acontecer? Eu vou saber exatamente. Quando eu vi um dragão grandão, e aí ele abrir a boca, e eu ver 3 sapos pulando na boca dele, pronto. E talvez você não veja isso, porque dragão aqui é figura. Porque rãs aqui são figuras. Você tem que perceber qual é o espírito da profecia que diz aqui o texto sagrado. O que isso significa? São 3 vozes no mundo. Vozes que falam para todos os pagãos. Porque a mensagem do paganismo é a mensagem do antropocentrismo. Você não precisa de Deus. Coloque-se no centro para que Deus te sirva. Aí vem a voz do judaísmo. Pastor, o judaísmo não, para aí, o templo foi Deus que deu, as festas, as ofertas. Não, irmãos, vejam bem, separe 2 coisas. O sistema levítico estabelecido por Deus, lá em Êxodo e também no livro de Levítico, é uma coisa, é um sistema de pedagogia, é uma escola. Deus nunca fundou o judaísmo. O judaísmo foi uma invenção de homens que
queriam a Deus, que se autocolocaram no centro da história dos hebreus, fizeram-se deuses a si próprio, e a prova disso foi que eles crucificaram o Messias. É a prova. O judaísmo crucificou o Messias. Que os judeus, o judaísmo foi uma cúpula, uma casta de sacerdotes e sumos sacerdotes e anciãos que odiavam o Messias. E Jesus dizia: olha, vocês não me amam porque vocês não amam o Pai. Está sempre voltando para o Pai. Se vocês amassem o Pai, vocês também me amariam. Vocês não recebem a palavra do Pai, portanto não recebem a minha palavra, porque se recebesse o Pai, também me receberiam. Porque receber ao Logos é receber ao Pai e vice-versa. O judaísmo foi um sistema diabólico e humano criado para levar o povo para longe de Deus. A prova, quando João Batista veio, ele não entrou para o judaísmo e não vestiu as roupas sacerdotais como deveria ser feito aos 30 anos de idade. Antes, guiado por Deus, sob a direção de Deus, ele foi para o deserto e olhava para o sentido do templo e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento consistia: deixem tudo aí e voltem-se apenas para o Messias. Essa era a mensagem. O judaísmo, portanto, instaurou também uma mensagem de antropocentrismo. Mas não para por aí, porque a terceira rã se chama cristianismo. Pastor, você está indo longe demais. Porque agora você está falando que da boca do dragão saiu uma rã chamada cristianismo. Calma, não vai embora que eu vou explicar. Depois que eu explicar, você vai embora. Quando eu digo cristianismo, não estou jamais a me referir à escritura neotestamentária. Os 27 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, Romanos e Coríntios e Gálatas, Efésios, isso aqui não é cristianismo. Também não estou a me referir à igreja de Jesus Cristo, que é composta por pessoas que creram em Jesus Cristo, a despeito de onde elas estejam. Ontem eu dizia aqui que a igreja de Cristo não é de volta à palavra, não é batista, não é presbiteriana. Eu dizia, isso são organizações, e é verdade, são organizações. Nós aqui estamos organizados com este nome, porque nós somos obrigados, quando você reúne pessoas em lugar público, se você não tiver um CNPJ, não tiver um nome, não tiver uma ata de fundação, não tiver uma tesouraria, tudo organizado, você é enquadrado em formação de quadrilha. Verdade? Então a organização apenas ampara, para que nós possamos nos reunir com liberdade. Mas, na verdade, a igreja não tem nome, não tem nenhum rótulo, absolutamente, porque a igreja é a assembleia, é a reunião, é a congregação de todos os chamados. Se você foi chamado por Deus, e ao ser chamado você creu no Evangelho, você é a igreja de Jesus Cristo, e ponto final. Você não é a igreja, mas você faz parte da igreja de Jesus Cristo, que não tem nenhum nome. E aí, por um acidente, provavelmente você esteja dentro de um pequeno curralzinho de opressão, de engano, um curralzinho de domínio humano, de ameaças, de ritos, de condenação, de juízos. Mas, na verdade, a igreja de Cristo é um povo totalmente livre, liberto, lavado pelo precioso sangue de Cristo. Então, se cristianismo não é nem a escritura neotestamentária e nem a igreja de Jesus Cristo, que não se pode tocar, porque é corpo de Cristo, o que é cristianismo? Ora, é uma religião inventada pelo homem para salvar o Império Romano no ano de 325 da era cristã. Ou seja, 300 anos depois de Cristo, surge o cristianismo. Eu não sei se você sabe disso, mas historicamente falando, o cristianismo, enquanto religião oficial, nasce no Império Romano. É uma religião romana que durante toda a Idade Média dominou o homem. E que, embora tivesse a ideia de teocentrismo,
porque a ideia era que tudo é Deus que decide, tudo é Deus que sabe, ninguém fala nada porque Deus é Deus, mas não tinha Deus coisa nenhuma, porque tudo era o homem que decidia. Por isso que eles mataram milhões e milhões e milhões de pessoas em nome de Deus. Mataram pessoas crucificadas, mataram pessoas esquartejadas, mataram pessoas tragadas e comidas por leões, mataram pessoas queimadas, mataram de toda sorte em nome de Deus. Como que dissesse, não, Deus quer assim, Deus mandou assim, e quem se revoltar... Então surge o cristianismo como uma religião romana, de natureza política. Se tiver algum católico aqui dentro, nessa noite, não se ofenda comigo. Eu estou apenas demonstrando como que historicamente nasceu. Porque o catolicismo é a igreja de Jesus Cristo. Jesus foi quem deixou a igreja católica romana. Deixou mesmo, nunca mais voltou para lá. Né? De fato. Mas veja bem, é uma invenção humana. Se você tiver qualquer dúvida, apenas leia os livros de história acerca da Idade Média. Você verá que a própria humanidade chama essa época de Era das Trevas. Até que por ocasião, atenção, do Renascimento, vai surgir o quê? Como um rebento, vai surgir o protestantismo. Ora, e o que é o protestantismo? Por que o protestantismo coincide com a Renascença? Exatamente, porque a Renascença é quando renasce o espírito antropocentrista da Grécia clássica. Ou seja, é o momento do barroco, quando o homem agora, ele tira a sua visão dos céus e olha para a terra. Agora é o homem sendo colocado no centro, historicamente falando. E daí vai surgir posteriormente o que se conhece por evangelicalismo, que hoje se chama de movimento evangélico, que tem como característica principal o homem, porque lá Deus é colocado a serviço do homem. Deus está lá para salvar o homem. Ele está lá para dar poder para o homem. Está lá para dar dons para os homens. Está lá para curar o homem. Ou seja, Deus tornou-se um grande servo, com uma grande bandeja servindo os homens. E aí vocês vão ouvir as coisas mais terríveis que alguém pode ouvir, como por exemplo, alguém falar assim, olha, você vai... Me dê esse envelope, pastor José, por gentileza. Você vai colocar aqui o seu dízimo, neste envelope. Você vai colocar aqui a sua oferta, e aí então você vai trazer no dia da campanha. E aí, se você colocar esse envelope e Deus não te abençoar, é porque Ele não é Deus. Você coloca Deus contra a parede porque Ele tem que te abençoar, Ele tem que te honrar. Isso é mentira. Esse engano não é novo, isso é velho. Já estava lá no deserto da tentação, quando o diabo disse para Jesus, olha, presta atenção. Pula daqui abaixo, pode saltar, coloca Deus à prova, porque está escrito que Ele vai mandar os anjos para te segurar. O que Jesus respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Já estava dizendo lá também, lembro lá quando Ele diz, olha, se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. Lembra quando Ele diz também, se tu és, se tu és o Filho de Deus. Olha a dúvida que ele não tem dúvida nenhuma. O diabo não tem dúvida nenhuma. Os demônios não têm dúvida nenhuma. Mas essa é uma voz da serpente que diz, você coloca ele à prova, desafia. Se tu és, então faça isso. Porque se não fizeres isso, então não és o Filho de Deus. Já ouviram isso? Irmãos, infelizmente, vivemos num tempo em que o homem está entronizado no lugar de Deus. Lembram lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando diz que nos últimos dias, tratando ali do filho da perdição, do homem do pecado, é dito que ele se assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí você fica pensando, como pode
Como é que pode o homem do pecado, o anticristo, assentar-se no santuário de Deus? De duas uma, se referir ao santuário de Deus numa linguagem neotestamentária, é a igreja, é o povo de Deus. Então não tem como assentar na nossa cabeça, tem? Não tem como. Mas se é uma referência ao templo de Salomão, que será reconstruído nos últimos dias, não no Brás, mas lá em Israel, né? Se referir a isso, poderia ser o caso de ser a imagem da besta que vão colocar lá dentro deste templo. Mas eu acho um tanto difícil de que esse santuário de Deus, de que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, se refira talvez ao tempo profético. Talvez possa até ser o caso que haja uma referência, uma relação, mas muito mais está para lembrar-nos de que o anticristo, o homem do pecado, ele tem um número. Qual que é o número dele? 666. O que é o número 6 na Bíblia? Não é indicação do homem? O homem foi criado no 6º dia. O número 6 em numerologia bíblica representa o homem. O número 4 significa a criação, os 4 ventos da terra. O número 3, o Deus triuno. Cada número da Bíblia tem uma representação. O número 5 significa firmeza, responsabilidade. O número 7 significa completude, perfeição. O número 12, plenitude. O número 10, a maior parte de 12. Então, cada número tem uma simbologia, de maneira que o número 6 na Escritura significa o homem. Então, 666, 666, significa o homem, fazendo-se 1, 2, 3 vezes, fazendo-se Deus, assentando-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Imagine que o povo agora se reúne enquanto santuário, enquanto casa, enquanto habitação. Mas como que os crentes se reúnem hoje em dia? Eles se reúnem para adorar ao Eterno? Seja honesto. Para se quebrantar diante do Eterno? E para que aconteça o que acontecer, se vier sol, se vier chuva, se vier fome, se vier espada, servir a Ele, porque Ele é o único digno de ser honrado, de ser adorado, de ser exaltado? Ou será que hoje em dia as pessoas muito mais o servem por aquilo que Deus pode lhe dar? Por isso que prospera tanto aquelas faixas grandes de liquidações das bênçãos de Deus. Aquela faixa lá fora, com grande liquidação, vai ter a campanha dos impossíveis. Aí todo mundo quer um pedaço do impossível para si. Mas quantos querem adorar a Deus verdadeiramente? Quantos querem dizer, eu sou um servo de Deus, e eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu quero engrandecê-lo, na minha pequenez, naquilo que eu puder dar, independentemente de ganhar dele qualquer coisa. Quantos homens não morreram por causa do nome de Jesus? Quantas pessoas não foram degoladas, não ganharam nada, não ganharam dinheiro, não ganharam nem a vida humana, perderam, pelo contrário, porque eles tinham no coração simplesmente a verdade, a certeza, a convicção de que Deus é Deus. E, portanto, nós temos que dar a volta nessa grande história de queda do homem. Amanhã nós vamos falar sobre redenção. Vamos demonstrar exatamente o que a Bíblia diz ser a redenção e quais são os passos que nós devemos dar para sair dessa rota de queda, essa roda de degradação, essa rota de rebelião contra Deus, para que nós possamos efetivamente estar completamente reconciliados com Deus. Cuidado, porque hoje eu citei paganismo, citei cristianismo, citei judaísmo, mas em nenhum momento eu quis me referir às pessoas enquanto os que creem no Evangelho. Eu me refiro aos sistemas que os homens criam e impõem sobre as pessoas em nome de Deus. Não confunda pessoas com as organizações e os sistemas diabólicos criados em nome de Deus para poder enganar o povo de Deus.